Bom, potenciação. Eu tentei começar pelo mais básico de todos e eu realmente não vejo nada mais básico a não ser regra de 3, que aqui a gente vai tentar fazer um pouco mais complexo do que potenciação. Apesar de básico, potenciação é uma coisa que está pertinente tanto ao ensino fundamental 2, como também no nível médio e até mesmo à faculdade. Tem gente que termina a faculdade e ainda tem dificuldade em potenciação. Pensando nisso, a gente vai abordar todos os níveis, desde o básico até o mais avançado possível, sem tentar complicar muito, só baseado nas regras e nas preposições que a gente já tem atrelada a esse assunto. Tudo mais que for mais avançado vai ficar para uma parte posterior de exercícios, porque aqui eu não quero prender ninguém que está buscando só o básico. Pensando nisso, a gente pode começar primeiramente por abreviação. A abreviação consiste basicamente na propriedade de pegar qualquer número, escrever ele notoriamente e conseguir abreviar. Bom, para quem não tem uma base muito grande de matemática, a gente está utilizando letras aqui, mas entenda em que sempre que a gente usar letras, variáveis e números, a gente basicamente vai estar se referindo a números de uma maneira geral. Vocês já ouviram falar que a gente, por exemplo, diz fulano de tal falou isso N vezes. Eu já fiz isso N vezes. Toda vez que a gente usa essa expressão N vezes, a gente quer enfatizar que a gente já fez aquilo dali exaustivamente, né, inúmeras vezes, mas a gente não tem precisamente um número atrelado àquilo. A gente maxifica sem necessariamente precisar. Mas aqui a gente pode perceber que existe um espaço para reticências entre um A e outro. Um exemplo mais palpável, tratando-se de números, é claro. Para quem está um pouco perdido ainda na aula, a gente pode utilizar o 4 elevado ao cubo, ou à terceira, se você preferir. Que vai consistir nada mais e nada menos do que o 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aqui não tem bicho, né? 4 vezes 4, vamos ter 16, vezes 4 novamente, 64. Resolvi saltar no tempo aqui para a gente ir diretamente para as propriedades. Claro que tem muito mais propriedades, mas aqui eu escolhi as universais. A primeira vai ser a de base 1. A propriedade de base 1 vai consistir em toda vez que a gente tiver como base o número 1 elevado a qualquer que seja o expoente, esse número final vai continuar sendo 1. Na propriedade 2, a gente vai falar da base 0, em que diz praticamente em que toda vez que a gente tiver uma base 0 elevada a qualquer que seja o expoente, a gente vai continuar com 0. Na base 3, qualquer base elevada a 1, a gente vai continuar tendo o mesmo número. 2 elevado a 1 é 1, 27 elevado a 1 é 27 e x elevado a 1 continua sendo x. Creio que isso daí aqui ainda é um consenso universal, certo? E por bem aqui, eu achei melhor a gente falar logo sobre uma observação. A observação mais pertinente acerca disso é sobre o 0 elevado a ele mesmo. 0 elevado a nada. A gente vai ter uma indeterminação. Como nem tudo é perfeito no mundo, a gente não consegue determinar o que necessariamente a gente teria em um 0 elevado a um 0. E não seria o próprio 0, não seria 1, como algumas pessoas costumam atribuir erroneamente. A gente simplesmente teria um erro. Façam isso na calculadora de vocês e vocês vão perceber. Passando aqui para a quarta propriedade universal que a gente tem, a gente teria a base negativa. Aqui vocês podem ver, ó, o azinho menor do que 0. Não se assustem com isso, mas vocês podem entender que todo número menor do que 0 se trata de um número negativo. Bom, digamos aqui que para quem é mais leigo, ainda está nas séries mais iniciais do ensino fundamental, as coisas vão começar a complicar, porque aqui a gente vai lidar com números positivos e números negativos. E esses números positivos, esses números negativos, eles vão estar elevados a alguma potência. Aqui vai funcionar sempre a premissa de que mais com mais vai dar positivo, menos com mais vai dar negativo, menos com menos teremos positivo novamente. Resumindo, positivo com positivo, mesmo sinal com mesmo sinal, a gente vai continuar tendo sinal positivo. Sinais diferentes, resultado é negativo, ok? Então vamos começar por 2.
Esse 2 aqui, ele está negativo, se vocês puderem observar. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4, 8, 16. Tá, Renan, mas só 16? Não existe um sinal aqui? Só que assim, esse menos com menos vai virar mais. Esse mais com esse menos vai virar menos. Esse menos com esse menos vai voltar a ser mais, por isso a gente tem um resultado positivo. Ou seja, valeu aquela premissa. Toda vez que a gente tiver um número elevado a um expoente par, o resultado positivo irá se manter. Vamos ver então o que acontece quando o expoente for ímpar, certo? Aqui vou descer mais um pouco, porque não coube. 2, menos 2, menos 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E qual é o resultado que a gente atribui? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E como regra, a gente tinha falado que elevado a um número ímpar, o resultado vai ser negativo. Ok? Até aqui? Tá, aqui eu resolvi mostrar uma propriedade simples com vocês, com um númerozinho bem baixo, para ver se vocês me acompanham. A gente tem a exponenciação da base 2 até o 5, ok? E aí, a gente vai notar dois padrões diferentes nisso, mas vamos por parte. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Se você é principiante e ainda não sabe desses cálculos assim um pouquinho mais avançado, você é um pré-adolescente, no caso, não se preocupe. Vá vendo tudo no seu tempo. O que a gente pode perceber aqui, né? A gente pode perceber, na verdade, um crescimento, certo? Em relação a todos esses valores. Mas só que é só uma coisa. A gente tem o 32 aqui. Qual que é a metade de 32? 16. Qual que é a metade do 16? 8. Qual que é a metade do 8? 4. Qual que é a metade do 4? 2. Entenderam? O que a gente teria se tudo isso, na verdade, fosse elevado a um expoente negativo? Só que antes do negativo, a gente tem um número que separa positivos de negativos, certo? Esse número é o zero. Você vai entender mais pra frente que qualquer número elevado a zero, exceto o próprio zero, a gente vai ter um. Ok, tá? Que ainda estava positivo. Se a gente descer um pouco mais, a gente vai chegar no negativo, ok? E é para lá que a gente vai. Para os números abaixo de zero. Quanto que eu teria se eu tivesse 2 elevado a menos 1? O segredo vai ser o seguinte, pessoal. A gente tem que ter menos de 1, correto? Então, teríamos um meio aqui. Aqui teríamos um quarto. Aqui teríamos um oitavo. Aqui teríamos 1 a 16 avos. Aqui teríamos 1 sobre 32. É simples. Se você pegar toda essa outra tabelinha que a gente fez para calcular a base 2 nos expoentes positivos, você vai ver que a gente só inverteu e colocou cada um deles abaixo de 1. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 a 16 avos, 1 sobre 32. E aqui a gente vai ver aquela ilustração que eu tinha dito no exercício anterior sobre uma base elevada a zero é sempre igual a 1. A gente vai ver isso com 1 elevado a zero, que vai dar 1, com 2 elevado a zero, que vai dar 1, com 8 elevado a zero, que vai dar 1, com n elevado a zero, que vai dar 1. Se eu tivesse, sei lá, 27, e esse 27 tivesse elevado a zero, esse 27 seria 1. Se eu tivesse um x, e esse x fosse elevado a zero, esse x também seria 1, independentemente de antes ele ser uma variável ou uma vogal e acabar se transformando em um número. Whatever. Essa regra ela só não se aplica para o próprio zero, que na própria base zero vai continuar sendo indeterminada.